Amém. A paz do Senhor Jesus. Pastora Fabiana, tem mais um louvor? Tu já quer aqui, eu estou querendo já a palavra, você quer louvor? Oh, glória! Pai, Senhor Jesus, Amém. sejam todos bem-vindos. Em Pastor nome de Alexandre, pode Jesus. tomar conta aí do coisa. Hoje eu vou receber. Tá bom. Amém. Glória a Deus. Então, vamos iniciar nosso culto online. Muito feliz, né, de receber aqui o nosso querido apóstolo André Fabiano, né? Uma pessoa, assim, do nosso coração. E estamos felizes, né, pastora Fabiana, de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, né? Muito feliz mesmo. Você, como é que está? Está tudo na paz do Senhor Jesus? Está Bom, tudo na paz, graças a Deus. Só feliz novamente. Toda semana é uma alegria diferente, que a gente se alegra com o Senhor, está na casa de Deus. Então, o Senhor, Ele não habita em templos feitos com mãos humanas, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, e onde nós estivermos reunidos, dois ou mais, como Ele fala na palavra dele, ali Ele já se faz presente. Eu já tenho certeza que o Espírito Santo já se faz presente aqui entre nós. Por isso que eu estou muito feliz de estar aqui em comunhão com meus irmãos e com a presença do nosso amado Espírito Santo. Amém? amém, glória a Deus. O apóstolo André Fabiano, ele faz parte do Ministério Plenitude e Avivamento, né, em Orlando, e está aqui conosco pela segunda vez, e estamos muito felizes. E estamos aqui também pensando aqui como é bom estar com o Senhor Jesus Cristo aqui conosco, com o Espírito Santo. Meu Deus, é muita honra, né? É muito lindo o que Deus faz na nossa vida. E eu quero deixar aqui uma palavra que está em Atos dos Apóstolos, que diz, no capítulo 17, no versículo 30, que diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Aleluia. Muitos de nós dizemos, muitas vezes, eu gostaria de ter conhecido Jesus antes, pois talvez eu não tinha entristecido tanto o Espírito Santo, né? O que nós já fizemos. Mas o tempo é esse, agora. A hora é essa, de se entregar por inteiro a Jesus Cristo. O seu passado, você não está mais nele. E quem nos faz lembrar do nosso passado e do nosso pecado é o inimigo. Mas quero te dizer que se estivermos em Cristo, as coisas velhas já se passaram. Jesus não se lembra de mais nada, né? O Senhor passa assim uma borracha, né? Ele dá essa oportunidade para a gente ter um novo recomeço, uma nova história, agora, em Cristo Jesus. Aleluia! Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. A graça nos alcança quando estamos em Cristo Jesus. Meu Deus, como a gente é feliz agora com Jesus. Que diferença, né? A gente pensando bem, a gente vê o que a gente já aprontou antes. E Jesus nos deu a oportunidade de estar com essa alegria e ainda disse que crente não é alegre, hein, pastora Fabiana? Meu Deus, é uma alegria que eu nem sei explicar. Ninguém nunca vai me ver triste, porque minha tristeza só Jesus vê. Eu vou para os pés do Senhor e derramo a minha tristeza, e Ele me renova. E é assim com cada um de nós que tem essa fé em Jesus Cristo. Amém? Deus seja louvado. Aqui é o lugar que Jesus Cristo é glorificado. Não tem outro Deus além do Senhor Jesus que nós possamos adorar e glorificar neste lugar.
Amém? E estamos felizes, né, mais uma vez, dizendo que estamos felizes com o apóstolo André Fabiano ter aceito o nosso humilde convite, né? Nós sabemos como Deus ama ele demais, ele é uma pessoa muito especial, né? Que temos muito amor de Cristo por ele, pela família dele, pela Bispa Keren, que é uma pessoa, eu não a conheço, mas eu tenho um amor de Cristo por ela. E é uma família linda, né? Que nós queremos muito bem. Amém? Seja bem-vindo, apóstolo, em nome de Jesus Cristo. Né? Eu costumo dizer que, abaixo do Espírito Santo, nós entregamos toda a autoridade para você, em nome de Jesus. Muito Amém? obrigado. Amém. Muito obrigado, minha irmã Alexandra. Muito obrigado, irmã Fabiana. Graça e paz a todos. Para mim é motivo de muita honra, muita alegria estar aqui com vocês nesse dia. Quero dizer que eu tenho acompanhado o trabalho de vocês com muito zelo e tenho visto o amor de Deus, o favor de Deus sobre a vida de vocês e a forma com que vocês têm conduzido esse trabalho de avivamento em lugares tão difíceis. Quando as pessoas estão no Brasil e elas veem alguém na Alemanha, alguém nos Estados Unidos, alguém na Bélgica, alguém em Portugal, alguém na Suíça, elas veem isso de uma forma glamurosa. Mas espiritualmente, só quem está nesses países sabe o tamanho do peso espiritual da guerra que é de conduzir o Evangelho do Senhor nesse tempo, onde muitas pessoas sofrem com depressão, onde o islamismo cresce poderosamente, onde há um peso grandioso, o catolicismo entronizado em muitos lugares, e até mesmo o ateísmo. E Deus levantou vocês como remanescentes fiéis nesse tempo. Então, todas as vezes que vocês precisarem e me acionarem aqui, saibam que eu estou em oração por vocês, estou à disposição para esse trabalho, porque eu sei que tem muitos homens e mulheres precisando dessa palavra de vida, de renovo, de resposta, e para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado de coração pela confiança, viu, minhas irmãs? Eu quero deixar um texto para vocês, então, que está em 2 Samuel, capítulo 12, verso 16, que diz assim: E buscou a Deus Davi pela criança, jejuou e, recolhendo-se, passava a noite toda prostrado em terra. E os anciãos da sua casa foram ter com ele para o levantar da terra, mas ele não quis e não comeu com eles. E ao 7º dia a criança morreu. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque pensavam: estando a criança ainda viva, lhe falávamos, mas não dava ouvidos à nossa voz. Como lhe diremos que a criança é morta? Ele poderá cometer um desatino. E viu Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu que a criança era morta. E perguntou aos servos: é morta a criança? E eles responderam: é morta. Então Davi se levantou da terra. E depois de ter se lavado, ungido e trocado de roupa, entrou no templo do Senhor e o adorou. E foi para o seu palácio, e a seu pedido serviram-lhe pão, e ele comeu. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, eu quero pregar nessa noite, em poucas palavras, debaixo do tema: quando Deus diz não. É muito fácil nós adorarmos a Deus quando Ele nos dá uma vitória. É muito fácil nós servirmos a Deus quando Ele responde às nossas orações. Aliás, todos nós aqui que já fomos novos convertidos,
Podemos lembrar que a gente chegava na igreja e nem pedia para Deus falar com a gente. Quando a gente pisava na igreja, Deus já dava uma resposta. O louvor falava com a gente. O profeta buscava a gente. A palavra vinha sobre a gente. Se a gente estivesse saindo pela porta, o profeta buscava a gente na mão e dizia: Deus tem uma palavra para você. Porque há momentos que parece que Deus está nos buscando. E existem outros momentos em que parece que o céu fica de bronze, de aço. Parece que você busca e diz: hoje eu preciso que Deus fale comigo. Aí Deus fala com o da direita, o da esquerda, e com você não fala. Tem momentos que você diz: não, hoje eu preciso de uma resposta, e ela não vem. E é nesse momento que Deus separa o verdadeiro homem de Deus do menino, a criança da mulher de Deus. Porque adorar a Deus, quando tudo vai bem, qualquer um faz. Ora, nós sabemos que Davi pecou, errou, falhou. E agora, Deus envia Natã, vocês conhecem a história, e diz: o filho que você teve com Batseba vai morrer. Davi era um homem que conhecia Deus, tinha intimidade com Deus, era um homem segundo o coração de Deus, e sabia que Deus era um Deus que ouvia. Davi entra agora num processo de jejum e de oração, dizendo: eu vou reverter a situação. E ele começa a clamar: Deus, não deixe o meu filho morrer, como quem diz: a culpa não é dele, a culpa é minha. Não foi ele que pecou, fui eu. E ele sabia que Deus, muitas vezes, através da intercessão de um homem, mudou situações. Vale a pena lembrar quando Deus disse para Moisés: olha, eu vou começar um novo povo através de você. E eu vou acabar com aquele povo. E Moisés diz: não, Senhor, não faça isso. E Deus mudou a sentença. Isso aconteceu muitas vezes. Mas agora Deus vem como um pai, e Deus vem com correção, e Deus diz para Davi: não, eu não vou fazer. E aquele bebê era uma tipologia de Cristo, porque ele não cometeu pecado e estava pagando pelo pecado do pai. Assim como Jesus morreu pelos nossos pecados, sendo que ele nunca pecou. A verdade, senhoras e senhores, é que Deus disse não para alguns dos homens que ele mais amou. Deus disse não para Davi. Davi clamou, Davi jejuou, Davi orou, Davi louvou, e Deus disse não. Mas não foi somente com Davi. A Bíblia diz que Deus pede para Moisés, o homem mais manso da terra, o homem que Deus protegeu. Deus diz para Moisés tocar na rocha. E ele bate na rocha por 2 vezes. E quando chega o momento, depois de 40 anos dele entrar na terra prometida, Deus diz: não vai entrar. Ora, existem duas palavras no original para dizer não. Uma é um não assim amável, amigável, e outra é um não duro, como quem diz: não se fale mais nisso. E foi exatamente esse não que Deus disse para Moisés, como quem diz: você não vai entrar, pronto, e acabou. Você não vai entrar e assunto encerrado. Sabe o que eu acho interessante? 2 coisas. Primeiro, quando Deus diz não para você, não significa que ele deixou de te amar. Pelo contrário. Esses homens que eu estou dizendo são um dos homens que Deus mais amou, que Deus mais defendeu, que Deus mais honrou. Mas Deus fala não para os seus filhos, assim como nós que amamos nossos filhos falamos não para os nossos filhos para o bem.
Segundo, esses homens de Deus não ficaram com rebeldia, não abandonaram Deus, não questionaram Deus, não disseram, vou embora, ô Senhor, como é que pode? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu? Não! Eles aprenderam que vaso é vaso. Manda no vaso o dono do vaso. Tem muita gente hoje em dia que quer ser vaso, mas ele quer ser vaso aonde ele quer. Não, eu sou vaso, se o Senhor me colocar no lugar do destaque, se o Senhor me colocar no lugar da honra, se o Senhor me colocar no lugar do aplauso. Mas quando o dono do vaso diz, não, você vai ficar lá no cantinho, desprezado, aí ele não quer mais ser vaso. Deus disse não para quem ele mais amava. E ele disse para Moisés, você não vai entrar na terra prometida, pronto, e acabou. E eu te pergunto, Deus não amava Davi? Deus não amava Moisés? Mas não para por aí. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, o homem que escreveu a maioria do Novo Testamento, ele disse que por 3 vezes ele clamou a Deus e disse, Deus, eu tenho um espinho na minha carne. O Senhor pode tirar esse espinho? O Senhor pode mudar essa situação? O Senhor pode tirar o meu sofrimento? E a Bíblia diz que a resposta de Deus foi não. E Deus disse, você vai ter que suportar esse espinho da carne até o final, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza e a minha graça te basta. Talvez você entrou aqui, meu irmão e minha irmã. Você não está entendendo os nãos de Deus. Talvez você entrou aqui, meu irmão e minha irmã, e você não está entendendo quando Deus diz para você, ó, vai para a igreja com dor mesmo. Vai para a igreja com dor de cabeça mesmo. Ah, pastor, mas meu filho está me dando trabalho. Pois é, vai dando glória com o teu filho dando trabalho mesmo. Ah, pastor, mas meu casamento não resolveu. Pois é, vai lá dando glória enquanto teu casamento não resolveu mesmo. Pastor, mas ainda estou com uma dívida, eu precisava dessa resposta e não veio. Pois é, continua adorando assim mesmo, nesse momento, sabendo que aquele que começou, Rabadai, Tenebresse, Alamanácia, a boa obra na tua vida vai aperfeiçoar, que ele tem o controle de todas as coisas e que ele é o dono de toda a obra e nele não há falta de nada. Deus disse para Paulo, a minha graça te basta, o meu favor te basta, a minha presença te basta. Ora, e o Senhor Jesus? A única vez que Jesus pede para os seus discípulos alguma coisa, ele diz, vocês podem vigiar comigo por 1 hora? E a Bíblia diz que eles dormem 2 vezes. E Jesus olha para eles e diz, vocês não podem vigiar comigo 1 hora. O texto diz que ele soa sangue. Você pode buscar aí no chat GPT, no Google, onde você quiser. Para uma pessoa suar sangue, ela tem que viver o maior nível de estresse que um ser humano pode viver. Tem que ser algo surreal, não é algo normal. E você conhece a oração de Cristo no Getsemane, quando ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Era como se Jesus estivesse dizendo, pode pular esse capítulo. Tem como eu não passar por esse sofrimento? Tem gente que não entende, pessoal. A Bíblia diz que tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, quem fez a água foi Jesus. E ele morre com sede. Quem fez a água morre com sede. Ele diz, a 5ª frase de Jesus, tenho sede. Já parou para pensar nisso? Kelly? Já parou para pensar nisso?
No céu não tem tristeza. No céu não tem sofrimento. No céu não tem angústia. No céu não tem tristeza, não tem enfermidade, não tem dor. Jesus aprendeu a viver tudo isso por amor de nós. Porque Jesus não sabia o que era traição. Jesus não sabia o que era mentira. Jesus não sabia o que era lágrima. Jesus não sabia o que era choro. Jesus não sabia o que era fome. Jesus não sabia o que era tristeza. Jesus não sabia o que era dor. Porque no céu não tem nada disso. E agora ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Sabe qual foi a resposta de Deus? Você vai ter que passar por isso. E ele entende a resposta do céu e diz, que seja feita a tua vontade e não a minha. Nós estamos vivendo um evangelho onde as pessoas querem fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Onde as pessoas pensam que Deus está a postos para fazer o desejo delas, e isso não é evangelho. Jesus disse que seja feita a tua vontade. A tua vontade, ainda que me doa, ainda que eu não entenda, ainda que eu sofra, ainda que eu esteja angustiado, ainda que eu esteja amargurado, ainda que eu esteja ensanguentado, seja feita a tua vontade. O que fazer quando Deus diz não? Meus amados irmãos, há 1 ano e 4 meses atrás, 1 ano e 5 meses atrás, um pouco antes disso, eu fui pregar na igreja global em Miami, do meu amigo apóstolo Manuel Noriega, aqui no centro de Miami. Eu tenho um vídeo. E ele entregou uma promessa para mim e para a Bispa Kelly, que nós seríamos pai de um menino. E ele disse, só pode preparar bola de futebol, porque Deus está mandando um menino para você. E foi uma alegria, a gente acreditou. A Bispa já tinha passado por 3 perdas sequenciais. Quando ela engravidou, foi uma coisa tremenda, porque uma irmã na igreja, que nem é profeta, nem é conhecida por profecia, mas é profeta. Ela chega na minha esposa e diz, olha, eu não sei como te dizer isso, eu sei que você perdeu uma gravidez há pouco tempo, mas Deus manda te dizer que Ele está te dando um menino. E ninguém sabia que a bispa estava grávida, só eu e ela. De repente, mais uns 2 ou 3 irmãos entregam a mesma revelação. Minha filha sai na porta de casa, tem uma chupeta azul na porta da minha casa, e Deus diz, não precisa nem perguntar, é menino. Fizemos chá revelação, aquela coisa toda, aquela alegria, e Deus falando, Deus movendo, e eu esperava isso por mais de 25 anos. Eu tenho 4 meninas. 4 meninas. De repente, tudo foi fluindo, foi aquela alegria. Quando chegou no 8º mês de gravidez, tá por aí, Lucas? Toca o teclado aqui. Quando foi chegando no 8º mês de gravidez, toca o teclado. Quando foi chegando no 8º mês de gravidez, no 9º, eu já me programei. A gente tem uma vigília todo última sexta do mês. Eu adiantei a vigília, porque na última semana ia nascer o meu bebê. Nós tivemos uma festa, eu recebi naquela semana, o apóstolo Sérgio Lopes pregou aqui, estava comigo meu amigo pastor Noriega, e muitos outros amigos, foi uma festa. De repente, meus irmãos, faltavam 7 dias. 7 dias. Imaginem, nós tínhamos esperado
25 anos. E agora faltavam 7 dias. Deus tinha dito que ia ser menino e era menino. Todas as promessas se cumpriram. Eu antecipei os cultos, fizemos uma semana de avivamento na igreja, e aí eu marquei com o meu pastor superintendente, o pastor Erinaldo, e disse: Erinaldo, vamos receber o apóstolo em casa? Vamos fazer um churrasco para comemorar. O pastor Erinaldo preparou um churrasco aqui na minha casa, um dia, eu lembro como se fosse hoje, era um dia lindo, um céu azul. Chegou o apóstolo Sérgio Lopes, a bispa Vera Lopes, chegou os filhos dele, e aí eu fui levar eles para o meu condomínio para conhecer, levei eles ficaram maravilhados. Os condomínios aqui na Flórida são muito bonitos, e aí levei eles para ver, aquele dia de alegria. A bispa Kelly falou para mim: olha, eu vou fazer a última consulta agora, e daqui a pouco eu volto. Falei: tá bom. A irmã dela, a Márcia, missionária Márcia, congrega comigo, e o Javier, meu cunhado, tinham perdido um gatinho. E eu disse: vem para cá, porque aqui está cheio de profeta, Deus pode liberar uma palavra para vocês, vai alegrar o seu coração. E eles vieram. Eu lembro como se fosse hoje, aquele dia ensolarado, todo mundo pegou seu prato de comida, a gente colocou o prato de comida na mesa, minha cunhada entrou, o telefone tocou, era a Kelly. E ela disse, quando eu olhei, eu falei: Márcia, ela viu que você entrou, quer falar com vocês. E atendi. A bispa Kelly falou para mim: eles não estão conseguindo achar o batimento do bebê. Deu um nó na minha garganta. Eu falei: não, fica calma. Esse neném está debaixo de promessa. Espera aí. A casa cheia de profetas, cheia de homem de Deus. Pela misericórdia de Deus, já orei por algumas pessoas, até que estavam mortas, e ressuscitou. Ela disse: não está ouvindo o batimento. Eu falei: o que eles disseram? Disseram para eu correr para o hospital agora. Eu falei: então vai que eu vou agora. Deixei o prato de comida na mesa e fui. No caminho, eu fui orando. Eu disse: Deus, tu és o Deus da promessa, o Deus do milagre. O Senhor não falha. Quem me deu esse bebê foi o Senhor. E aquela fé. Chegamos no hospital. Coloquei a mão na barriga dela e disse: calma. Quando o médico chegar e ele colocar aqui o instrumento, vai ver que está tudo bem. O médico começou a mexer para lá, mexer para cá, mexer para lá, mexer para cá. Olhou para mim e falou: desculpa, não tem mais batimento. Dobrei meu joelho, fui para o canto e disse: Deus, vamos fazer uma coisa então. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí vamos fazer uma coisa aqui entre nós dois. Se o senhor quer levar alguém hoje, eu já vivi muito tempo. Eu já fiz muita coisa. Eu já vivi mais do que eu merecia. Vamos fazer o seguinte. Faz esse menino nascer, pode me recolher hoje. Eu te dou a minha vida pela dele.
O médico me chama do canto e diz: já faz alguns dias, não é de agora, faz 4 ou 5 dias. Não tem o que fazer. É um nó verdadeiro, é porque eles se mexem muito e acontece, é um em 1 milhão. Mas aconteceu com vocês. O nome do meu filho tinha o meu nome, né? André Fabiano Adriano. Levo a minha esposa para a sala de cesárea, colocam em mim aquela roupa de todo pai que veste feliz quando vai ver o filho nascer. E, de repente, eu estou de frente de uma parede de cimento, vestido como se meu filho fosse nascer, sabendo que ele estava morto. Só eu, a parede de Deus, e eu dizendo: Deus, por quê? Tanta gente abortando o filho, tanta gente jogando o filho fora. Sabe o que Deus me respondeu? Nessa hora, irmão, quando você está diante de uma parede, seu dinheiro não vale nada, seus amigos poderosos não valem nada, seu anel de ouro não vale nada, sua teologia não vale nada, seus amigos influentes não valem nada. Ali é você, ali você vê que você não é nada. O médico me chama e diz: entra, o neném vai nascer. Minha esposa, que carregou o bebê 9 meses, corta a barriga dela, o bebê era lindo, perfeito. Lindo, perfeito, pronto. E aí vem uma pergunta na minha cabeça: por que o senhor não me avisou? Por que o senhor não falou para eu tirar uma semana antes? Eu não sou profeta? Por que o senhor não me deu uma palavra? Por que o senhor não levantou alguém? Minha esposa faz a cesárea sem levar o filho. Ficamos mais 2 dias no hospital, 3 dias. E saímos por aquela porta, nos sentindo os mais derrotados de todos os homens. Porque imagina, você lutar 9 meses e você sair com o braço vazio. Minha esposa chorava e dizia para mim: por quê? Nesse momento eu aprendi o valor da igreja. A igreja cuidou de mim, eles colocavam comida na minha porta, mandava mensagem, mandava chocolate, me abraçava. Aquela coisa, eu nunca recebi tanto carinho na minha vida. Nunca vou esquecer. No domingo, era dia de eu estar no culto. Eu estava diante da porta de um cemitério escolhendo o caixão do meu filho. Eu falando: meu Deus, era para eu estar pregando. Ali eu aprendi o que a palavra de Deus diz: lembra-te do teu Criador. Os dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, os quais dirás: não tenho neles contentamento. Aí eu fui lá, escolhi o caixão do meu filho, a mulher abre o computador na minha frente e começa a fazer lá.
certidão de óbito, André Fabiano Adriano, ou seja, eu estava fazendo o meu próprio enterro. Morreu André Fabiano Adriano no dia tal, que ele tinha o meu nome. E eu falei, Senhor, quando eu morrer vai ser assim. Voltamos para casa. Depois de uns dias, um enterro, né? Que aqui demora mais do que no Brasil. Marquei numa segunda-feira, que eu não queria incomodar ninguém quando eu chego. Os jovens da nossa igreja, todos vestidos de roupa social, violão na mão, para louvar a Deus em meio à dor. Louvamos ao Senhor, nunca questionamos. Adoramos a Deus, entregamos. Alguns amigos me diziam, esse você deu de oferta, mas o próximo vai ser tremendo. E na minha cabeça isso não entrava, porque eu dizia, oferta você tem que dar. E eu não dei. Oferta não pode ser tomada, oferta tem que ser dada. Mas depois eu me lembrei que no dia que nós soubemos que a bispa estava grávida, eu entreguei ele para Deus e disse, Senhor, ele é teu, faz o que o Senhor quiser. Eu te entregue a Deus. Sepultamos o bebê, voltamos para casa. Meu amigo apóstolo Oriega disse, Deus pediu para você a maior oferta que um homem de Deus pode entregar, que apenas alguns deram. Abraão, Davi e o próprio Deus. Mas Deus vai trazer um Benjamim na tua vida. Minha esposa disse, não. E aí começou aquele dilema, né? E agora? Vamos de novo? Minha esposa eu tenho 46, ela tem 43. A probabilidade de uma mulher de 43 anos engravidar é 1%, 2%, 3%. De ser menino novamente, é menos de 0,5%. A bispa Kelly fez uma oração. Ela disse, Deus, se tem um menino aí que o Senhor quer enviar para mim, eu te prometo que eu vou guiar ele nos caminhos do Senhor. E ele vai ser um profeta para o Senhor. E eu vou guiar ele na tua lei. Se o Senhor tiver, pode me enviar. E nós começamos a tentar. Mas existia aquele medo. Logo depois que o meu bebê morreu, depois de um tempo, nós tivemos a primeira vigília. Eu sempre dou um tema para a vigília, Deus me disse, a vigília da resposta. A vigília da resposta. Quando eu estou na vigília da resposta, eles estão louvando aquele hino. E a igreja será arrebatada. Quando eles estão cantando isso, eu tenho uma visão, eu vejo a igreja sendo arrebatada, eu era arrebatado, e quando eu chegava no céu, meu filho estava na porta, com um sorriso lindo, era como se ele já conhecesse tudo lá, e ele me dizia, vem aqui que eu vou te mostrar aqui, que eu já conheço tudo aqui. E eu recebi minha resposta ali, eu falei, meu filho está com Deus. Passou um tempo, a bispa engravidou novamente. Logo nas primeiras semanas eu estou pregando uma mensagem, Tobi ou Gileade.
sobre Jefité. E no final da mensagem eu digo que no mesmo lugar onde você foi envergonhado, você vai voltar honrado. No mesmo caminho. Deus abre a visão da Bispa Keren porque ela não lembrava disso. Porque quando a dor é muito forte, o nosso cérebro apaga algumas coisas da mente da gente. E Deus fez ela se lembrar dela saindo do hospital de mãos vazias. E Deus disse para ela, no mesmo hospital onde você saiu de mão vazia, você vai sair com a sua vitória. Passou um tempo, o médico era o mesmo, o hospital o mesmo, o médico ligou e disse, vocês não vão acreditar, é menino. O médico estava mais animado que a gente. E aí começou esse processo. Confesso aos irmãos, foi muito difícil. Eu lembro que na última semana eu não dormia, eu ficava angustiado, eu não sabia que tinha tanta coisa dentro de mim. Eu tinha visões, eu tinha sonhos. Era uma loucura. Uma loucura. Quando eu ligo para o meu amigo apóstolo Noriega, que foi o mesmo que disse na primeira vez que eu ia ter um menino, e que estava comigo quando nós perdemos o bebê. Assim que ele soube que a Kelly estava grávida, ninguém sabia o que era. Ele gritou assim, viene um Benjamim, que ele é hispano. Viene um Benjamim. E para resumir, meus irmãos, há 30 dias atrás, mais uma vez, se cumpriu aquilo que está em Josué 21:45. Nenhuma das boas palavras que falou sobre a família de Israel caiu por terra. Todas elas se cumpriram. Nosso bebê nasceu saudável. Nosso Andrezinho está com o Senhor, nós vamos conhecê-lo. Eu aprendi que a gente só perde porque a gente não sabe onde está. Então, não perdi. E hoje nós estamos vivendo esse tempo do sim de Deus, do cumprimento da promessa. Mas só consegue viver o cumprimento da promessa quem tiver coragem de suportar o processo. Porque quando Deus diz não, irmãos, é muito difícil. Se você me perguntar, tem coisas que eu nem entro nessa caixa até hoje. Não entro. E se eu entrar, eu não vou aguentar. Mas eu somente confiei. Nunca ninguém me viu reclamar. Nunca ninguém viu minha esposa murmurar. Nunca ninguém viu a gente se fazer de vítima ou usar essa situação para tirar proveito de alguma coisa. Aceitamos o bem de Deus com prazer e o mal também. Então, hoje eu posso dizer para você, eu não sei o que você está passando. Eu sei que, às vezes, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Às vezes eu atendo irmãos que perderam casa e estão desesperados. Ah, se eu perder minha casa, eu vou morrer. Eu já perdi casa. É horrível. Mas isso não é nada, gente.
Eu, às vezes, atendo pastor, minha igreja vai fechar, minha empresa vai quebrar, perdi dinheiro. Gente, isso não é nada. Quando você passa um tipo de dor dessa, você vê que aquilo que você achava que era prova não é nada. Agora tem uma coisa. O Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. A filha do apóstolo Sérgio Lopes, a Esther, ela estava no dia que a gente perdeu o neném. Depois, ela foi no hospital. Ela escreveu para minha esposa. Naquele dia, quando eu vi o que você passou e a forma que você agiu, minha vida espiritual mudou para sempre. Hoje ela é missionária no Japão. Eu recebi telefonemas do mundo inteiro dizendo, apóstolo, nós choramos com você. E a gente via você fazendo live, sua esposa no púlpito, louvando a Deus. E ele dizia, não é possível. E ver a tua vitória, o teu testemunho é inacreditável. E para terminar, não quero me prolongar mais. Há 30 dias nós saímos pela porta daquele hospital. Meu. E Deus me fez lembrar aquela mensagem. Tem um vídeo, está no meu Instagram aí, o da Bispo. Tem um vídeo. Irmão, parecia que eu estava pisando. E nós saímos daquele hospital e nós lembramos daquela mensagem. Deus disse, do mesmo lugar onde você foi humilhado, você vai ter dupla honra. Nós saímos com a nossa bênção nos braços. E o nome do Senhor foi glorificado. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te dizer, persevera. Porque aquele que fez a promessa na tua vida é fiel. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. E 1000 caiam do teu lado e 10.000 do direito e você não seja atingido. Que cada promessa que Deus fez na tua vida se cumpra e você possa viver o milagre, a honra e a multiplicação. Eu te abençoo no nome de Jesus. Amém. E amém. Obrigado, meus irmãos, pela oportunidade. Meu Deus, apóstolo, meu Deus, que história. Não tem nem, assim, não tem nem como, tem palavras para falar. A gente realmente, quando está nessa situação, não tem o que dizer. E realmente a gente pode perder tudo, bens, carro, casa, o que for, bens materiais, mas perder uma vida, aquele bem que a gente mais esperava, dói demais. Eu não sei nem que dor é essa, assim, eu nunca perdi assim um filho, mas eu creio que alguns irmãos que aqui se encontram já passaram por essa experiência. Eu creio que essa palavra de hoje foi para alguns irmãos que aqui se encontram, que perdeu algum ente querido de alguma forma, mas nós temos que entender que o processo de Deus às vezes dói, realmente dói mesmo. Mas eu vou fechar aqui a câmera só um minutinho. E, então, apóstolo, mas obrigada, apóstolo, pela sua presença, obrigado por estar aqui conosco, porque esse momento foi muito precioso para a gente. Faz um tempo que o senhor não estava aqui conosco, mas o senhor, Deus sabe de todas as coisas. Na hora certa, no momento certo, Deus faz. E eu quero aqui apresentar aqui um projeto que o senhor tem. Pastor Alexandre, me ajuda aqui, por favor. Eu vou estar apresentando lá o senhor tem um trabalho de oração, todas as terças-feiras que o senhor faz, não é isso? Sim, nós estamos... Pastor Alexandre? Aí, ó, toda terça. Nós estamos aqui em Boca Raton, também estamos em Orlando, né? Boca Raton toda terça, Orlando todo sábado, Boca Raton domingo. E também tem a live, né? Todo dia, às 5 da tarde. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais tarde, porque a gente está aqui com vocês. Mas todo dia, às 5 da tarde, na Flórida. E também às 11 da noite.
E é isso, estamos aí fazendo a obra de Deus. É uma honra, viu? Obrigado. Segue a gente no Instagram, @apóstolo André Fabiano, no YouTube também, apóstolo André Fabiano, está no TikTok, enfim. No Instagram nós estamos com 98,7, mais um pouquinho aí, nós vamos chegar em 100 mil. Ajuda nós lá, vai ser benção. Eita glória. Eita glória, pastor Fabiano. Então, assim, irmãos, quem estiver acompanhando o apóstolo Fabiano, sigam lá a página dele, é um homem de Deus, que ele teve conosco, acho que em 2022, com a irmã Ângela. Ela está aqui, eu vou estar liberando aqui o microfone dela, que ele contou um testemunho aqui tremendo, que recebeu uma palavra do apóstolo, e vou estar aqui liberando aqui, vou deixar ela contar aqui para vocês, só um minutinho. Que legal. É bom a gente estar glorificando o nome de Deus com esses testemunhos, né? Sim. Irmã Ângela, tá tudo liberado aqui, viu? Boa noite. Shalom, shalom, família do Reino de Deus. Eita glória. Apóstolo André Fabiano, boa noite. Boa noite, querida. Olha, Deus é fiel, viu? Eu fiquei aqui toda emocionada, chorando. Como Deus é bom. Deus é bom. Deus, olha, toda a palavra de Deus é pura e ele é um escudo para os que nele confiam. O Senhor confiou em Deus, nós confiamos também, porque ele faz tudo na hora certa, não é isso? E eu tenho um testemunho para dar, apóstolo, que o Senhor revelou para mim, que o Espírito Santo falou para o Senhor, fale com ela e diga que Deus a ama. Isso foi em 2022, no dia 8 de abril, isso não esqueço, e eu tenho que falar, porque é tão bom a gente testemunhar aquilo que a gente viveu, né? Testemunhar não é apenas relatar vitórias materiais, mas temos que reconhecer a presença de Deus nas nossas lutas, e lutas vencidas, né? E eu venci mais uma luta. O senhor falou, está lá no vídeo, tem esse vídeo guardado ainda aqui comigo no meu celular, que eu passei por um processo com meu esposo. Quando eu aceitei Jesus, né, eu era católica. Aí depois aceitei Jesus, mas não era casada. E lutei muito porque eu estava no pecado e queria casar, porque eu não sabia. Catolicismo, você pode morar junto, não tem problema, mas no reino de Deus, Deus tem que casar para se unir, né? E eu orava muito, pedia muito, e falava com as irmãs na igreja, todo mundo orava, pastores, apóstolos, e teve até hora que teve momento que teve irmãs que falou para mim, não precisa casar não, que Deus não quer que você case com ele não. Mas Deus é tão bom que no dia 8 de abril eu participei do culto da pastora Fabiana e a pastora Alexandra, e o senhor foi que deu a palavra, e o senhor falou para mim, senhora Ângela, eu não sei onde é que a senhora está, não lhe conheço, mas Deus está falando para você, para a senhora, que a senhora vai entrar num lugar que nunca entrou na sua vida com sua família. Aleluia. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, que Deus lhe ama, que você já passou por muitas coisas, você ora, você clama a Deus, você não desiste, a senhora não desiste, mas vai entrar no lugar que você nunca entrou. Tudo bem. O senhor falou mais coisas, mas não quero falar muito aqui, porque o tempo é curto. E eu fiquei matutando e perguntando, meu Deus, onde é que eu vou entrar com a minha família? Alemã e minha família brasileira, porque são duas famílias, né? Alemã e brasileira, aonde? Aí eu fiquei matutando na cabeça, talvez num encontro de família, que a gente viaja junto, a minha família, e dessa vez vamos também fazer com a família alemã, todo mundo junto. Foi no cartório. Ô, glória! Entrei com a minha família no cartório. Isso foi no dia 8 de abril que o senhor me deu essa revelação, no 2022, 2022, 23, meu marido me pediu para casar, que eu falei, como? Glória. Eu já estava desistindo de sair de casa, porque eu estou pecando, mas o Senhor revelou. Você vai entrar com a sua família num lugar que a senhora nunca entrou, todo mundo junto. Eu digo, mas como é que vai ser isso?
foi no cartório. Estava toda a família alemã e brasileira, e eu fui para o Brasil em 2023, peguei os papéis e casei. Já faz 3 anos que eu casei. Obrigado pela sua palavra, primeiramente pela palavra que Deus deu para o senhor falar. E obrigado também pela pastora Fabiana e Alexandra, que tem esse grupo para a gente ser revelada o que Deus quer falar. Não é isso? Amém. Muito obrigado, viu? Eu falei. Parabéns. Eu quero falar com ele, eu quero revelar, porque testemunho tem que ser dado. Porque isso alegra a Deus. Né? E eu estou muito feliz, viu? Parabéns, minha filha. Que alegria. Glória a Deus. Grandemente. Quero comer bolo, viu? É poderoso que Deus faz, apóstolo. Então, Deus é o Deus, nosso Deus é o Deus de longe, o Deus de perto, não tem assim obstáculo do Senhor. Quando Ele quer trabalhar na vida de alguém, Ele vai usar o irmãozinho pequenininho ali para estar trazendo a bênção na vida do outro. E é isso, né, que Deus faz. Então, eu estou muito feliz por ter esse canal aqui que Deus colocou na nossa mão, que está servindo de bênção para muitas pessoas, muitas vidas. A irmã Ângela está aqui na Alemanha. Temos aqui 4 nações aqui praticamente, Estados Unidos, Brasil, Alemanha, e eu creio, faltou algum aqui? Nós são 3 nações aqui, estamos aqui reunidas. Isso. Então, assim, Deus está fazendo. França, justa minha França. Glória. É só, a irmã Aurita na Suécia. Eita, glória. Então, Deus está trazendo o povo de longe para estar juntinho aqui. E estou muito feliz mesmo. Estou muito feliz mesmo, apóstolo, porque Deus tem usado o Senhor de forma tremenda. E o Senhor é um homem de Deus que entende os mistérios do Pai quando Ele fala. Só esse testemunho que o Senhor deu, meu Deus, foi muito impactante. Foi assim, tremendo. E o Senhor, apesar de perder, essa perda muito dolorida, o Senhor continua dando glória. Mas é isso aí. Mas me diz aí, apóstolo, me diz aqui uma coisa, o povo quer saber, me conta assim, uma luta que o senhor teve, assim, no começo da sua caminhada, que foi muito difícil para o senhor estar, assim, com Deus, que estava impedindo praticamente do senhor estar nos caminhos de Deus, porque às vezes a gente começa no caminho de Deus, mas não é constante. Me conta aí como foi no começo da sua caminhada. Eu acho que a maior luta no começo do ministério eu vou contar 2 lutas, né? Uma luta carnal é que quando eu comecei na igreja, eu tinha eu comecei com 14 anos. Então, algumas meninas que estudavam comigo na escola começaram a fingir que virava crente para querer ir na igreja, mas, na verdade, elas queriam ficar comigo lá. E aí eu namorava e tal, quando eu via que eu ia cair, eu separava. Mas aos 16 anos eu não resisti a cair. Isso me custou 7 anos do meu ministério e foi terrível. Então eu digo para os jovens, tem que ter muito cuidado essa questão, porque você com 14, 15, 16 anos, você não vai casar, você não vai resolver nada, é só para cair mesmo. Então é melhor você se envolver espiritualmente e buscar Deus. Isso foi um grande problema. A outra luta que eu tive, aí já é uma questão mais quando Deus me levantou espiritualmente, que foi contra a religiosidade, porque Deus sempre me usou no sobrenatural, nos milagres, na unção, e eu via que aqueles que estavam paralisados há 10, 15, 20 anos na igreja, eles não queriam buscar Deus, também não queriam que ninguém se levantasse. Então, eles chegam para você e eles dizem, não é assim, para, isso aí não é de Deus, e eles querem sufocar. Isso aí é o espírito de Jezabel e o espírito de religiosidade. São os 2 principados que querem atrapalhar o apostólico e o profético. Então, essa questão é muito séria. Outra coisa, por exemplo, quando eu me afastei, eu não tive ninguém para chegar para mim e falar assim, olha, se você caiu, porque o diabo tem 2 conversas. A primeira, ele diz o seguinte, não tem problema nenhum. Pode pecar que não tem problema, é mentira. O pecado sempre leva a gente mais longe do que a gente imagina, sempre prende a gente mais tempo do que a gente imagina e sempre cobra um preço mais alto do que a gente imagina. Só que a outra mentira de Satanás é o seguinte, depois que você peca, não tem mais jeito para você. Você errou, você decepcionou Deus,
você está fora. E eu fiquei 7 anos afastado por causa disso, porque eu achava que eu tinha decepcionado Deus, que Deus tinha investido em mim, e eu tinha falhado com Deus, que eu não era digno. Então, a verdade é, se você se pecou, se arrependa, busque em Deus, e busca a face de Deus, porque o Senhor é poderoso para... o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos renova, nos fortalece e nos dá novas oportunidades. Então, essas lutas aí, eu acho que foram aí nós teve muitas mais, mas assim, no começo do ministério, acho que é isso aí. Então foi assim um laço do inimigo praticamente, já na adolescência, já colocou bem na frente, e realmente ele usa outras pessoas, a gente nem imagina que pode ser, né? A gente está ali praticamente... Até hoje a estratégia não muda, é a mesma estratégia. Os jovens passam por essa mesma situação. Bota um prato assim, de lentilha na nossa frente, e às vezes a gente nem consegue redizer não. Né, pastor Alexandre? É isso mesmo. Passamos por tudo isso, mas para a glória de Deus, estamos aqui, tudo junto, cheia de Deus aqui. Então, apóstolo, eu percebi que tem 2 banners. São 2 igrejas que vocês têm, uma no sábado e a outra, vocês ministram na semana. Sim. Nós temos uma igreja hoje em Boca Raton, onde o culto é terça-feira às 8 da noite, e domingo, 1h30 da tarde, a vigília é a última sexta do mês. E tem a igreja em Orlando, que é todo sábado. E agora nós estamos cobrindo uma outra igreja também, em Porto St. Lucie, não tem o nome da Plenitude, porque eu decidi não colocar o nome, mas nós estamos cobrindo eles também em Porto St. Lucie, e tem mais 2 igrejas no Brasil, na Zona Leste de São Paulo e também no ABC Paulista, que também são igrejas que eu comecei desde o começo lá, e estão lá maravilhosas, estão crescendo para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Tem uns irmãos aqui que comemoram, acho que é em Flórida, não sei se é em Flórida, é, pastora Fabiana? A apóstola Vânia. Apóstola Vânia... Tem uma criança também na nossa live aí, eu coloquei no grupo, a irmã Lígia, a irmã Laurinha Branco, tem mais algumas aí que vieram através da live também. Sim, tem umas abençoadas aqui. Eita, glória. Apóstola Vânia foi aí, no... Ai, Jesus, esqueci. Escreva aí, apóstola Vânia. É lá também. Tem Suécia aí hoje, ó. A Aurea hoje falou que está na Suécia. Charlotte. Que é isso, Suécia, hein? A Carolina do Norte. Carolina do Norte também, aí, ó. Eita, glória. Amém, glória a Deus. Deus é bom. E é isso aí, tudo glorificando o nome do Senhor aqui, tudo reunido. Elas também sempre estão reunindo os irmãos também. Elas também têm um grupo também no Google também. É muito lindo o que Deus está fazendo, né? E é assim, a gente tem que estar evangelizando, né, apóstolo? Falando do Senhor. E está se espalhando. E é tudo para a glória de Deus. Eu fico muito feliz com isso, né? A pastora Aliagem também está aqui conosco. E vamos crescendo na palavra de Deus e no conhecimento e falando do Evangelho de Cristo, né? Conta comigo, vamos fazer uma tarde, uma noite profética aí, vamos marcar um dia aí só para reunir o povo, vamos e pegar o mistério de Deus. Isso é bom. Segura a palavra aí, pastor Fábio. Anota aí. Apóstola Vânia, já para selar esse evento aqui, Apóstola Vânia, você vai estar aqui orando para a gente, já para selar já esse evento, para a gente já unir forças aqui. Cadê ela? Já liberei aqui o microfone dela. Se apresente, por favor. Amém, amém. Shalom, shalom, povo de Deus. Eita, shalom. O povo de Deus é lindo demais, né, gente? Eu já conheço, né, o apóstolo André, eu já sigo ele há algum tempo. Depois ouvi novamente falar dele através do mestre Mauro. Maurinho, meu amigo. Mestre Maurinho, meu professor de teologia, ô bênção. E acompanhei também quando vocês perderam o bebê e, nossa, como eu orei também, como eu senti, mesmo de longe, mesmo sem vocês me conhecerem, eu me senti muito, meu Deus, fiquei muito triste, mas Deus é lindo, né? Sim. Ouvindo a sua história aí, apóstolo André,
Eu também perdi um bebê, não com o tempo todo de gestação como vocês, mas foi mais ou menos 4 meses de gravidez, eu sei bem como é. E posso imaginar, né? Mas Deus, ele é lindo, ele deu outro presente precioso para vocês, e a gente segue glorificando o nome do Senhor, né? Sim. E a palavra que o senhor disse aí, se não me falha a memória, o senhor falou sobre Josué 21:45, não é isso? Sim. Gente, essa palavra fala tanto ao meu coração, tanto, tanto, e de vez em quando o senhor fala, ó, dá essa palavra aí. E é assim mesmo, a gente tem uns percursos, uns caminhos que a gente não entende, mas aquilo que o Senhor liberou na minha vida e na sua vida não vai deixar de se cumprir, porque não é a respeito de você, não é meu respeito, não é sobre nós, é sobre a palavra dele. A palavra também vai dizer que ele vela pela sua palavra para cumpri-la em nossas vidas. A palavra é poderosíssima e ela diz assim: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. É muito forte, é tremendo, não é por mérito nosso, não, amados, não é. É por ele, é porque ele próprio, aleluia, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele próprio vela pela palavra dele para cumpri-la em nossas vidas. E nós temos todos os motivos do mundo para estarmos aqui hoje, né, nos alegrando com o nosso apóstolo André, glorificando, engrandecendo, enaltecendo o santo nome do Senhor, porque ele é bom, porque ele é maravilhoso. Agora há pouco eu estava falando com as meninas da diretoria e eu falei, gente, esses dias de carnaval têm sido dias tão que a gente está sentindo Verdade, isso é muito forte. Atmosfera. peso, a atmosfera espiritual, a frequência está tão pesada, e eu falei, estou com vontade de abrir uma live para dar uns glória lá, para a gente sair renovado. E agora eu estou aqui, eu quero glória, eu quero glorificar, eu quero falar que ele é poderoso. Olha que lindo, oh meu Deus, é um príncipe. Louvado seja o nome do Senhor. Lindo, lindo, parabéns, muito feliz por vocês, apóstolo André. Deus é maravilhoso, né? E nós temos todos os motivos para glorificar e enaltecer o nome do Senhor, porque ele é bom todo o tempo, né? Amadas, minhas amadas pastoras, vocês querem que eu ore? Eu até esqueci qual foi a minha oportunidade. Já começo, já que tá com a mão no arado, vai. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos orar então, né? Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pai, Pai de poder, honra, glória, maravilhas, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado, papai, por tudo, Pai, por tudo, porque o Senhor é muito bom, Senhor. O Senhor é maravilhoso, papai. O Senhor é tremendo. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, Pai. A tua palavra, lá em João, vai nos dizer que nós o amamos, porque o Senhor nos amou primeiro, papai. Aleluia. Obrigado, papai, porque muitas vezes nós não entendemos, Pai, o processo, nós não entendemos. Mas o Senhor em tudo, Pai, em tudo o Senhor nos dá graça, o Senhor nos ajuda mesmo em momentos nos quais nós estamos sendo provados por Ti, o Senhor está ali nos ajudando, nos fortalecendo, Pai. E nós sabemos que em Ti nós somos mais que vitoriosos, Pai. Nos alegramos hoje, Pai, com a vitória do Teu Filho, Pai, do apóstolo André, Pai. Nos alegramos, Pai, por esta noite maravilhosa, Pai. Nos alegramos por termos o privilégio, Pai. Quantas pessoas, papai, não te conhecem ainda? Quantas pessoas no mundo se morrendo, se prostituindo, se drogando? Pai, nós estamos aqui glorificando o teu santo nome, dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, 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 digno, digno, digno de todo louvor, toda honra, toda glória, Pai. Eu te louvo, papai, eu te louvo por esta noite gloriosa que se chama hoje, Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando, Pai, a vida, papai, aleluia, de cada irmão aqui, do apóstolo André, da pastora Alexandra, da pastora Fabiana, da pastora Elaine, do pastor Rogério, Pai, os demais irmãos que estão aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar fortalecendo, papai,
fortalecendo a tua igreja na terra, na força do seu poder. Pai, que o Senhor possa continuar nos usando, Pai, nos levantando, Pai, levantando outros, perdão, como nós também, porque nós sabemos, papai, que há uma igreja, papai, no meio da igreja que está sendo levantada, pai, nesses últimos dias na terra, pai, uma igreja genuína, pai, a igreja primitiva, pai, e nós queremos que é esta igreja que vai se encontrar com o Senhor nos céus, pai, nos ares, pai, aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Então, continua nos fortalecendo, continua nos capacitando a cada dia, continua sendo conosco, Pai, porque verdadeiramente Tu és o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Pai. Tu és o Deus fiel, Pai. Tu és o Deus poderoso. Continua sendo conosco, Pai, que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém? Amém. Obrigada. Eita, glória, aleluia. Muito poderoso, gente. Obrigada a cada um de vocês. Gratidão, amadas. Até a quinta-feira nós temos mais. E cada semana que o Senhor tem nos dado é uma bênção diferenciada. Então, apóstolo André, muito obrigada pela sua presença. Vamos estar marcando sim, se Deus permitir, assim, mais uma live dessas poderosas. Eu espero que não dure mais de 3 anos. E o Senhor tem o tempo dele certo para todas as coisas. Amém. Pastor Alexandre? Amém. Só agradecer mais uma vez o apóstolo, né? Gratidão por ter aceito o nosso humilde convite, que é uma honra tê-lo aqui conosco. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, o seu ministério, em nome de Jesus. Orem por nós. Deus abençoe. Amém. Obrigado, gente. Fiquem com Deus, tá? Tem um louvor aí, pastora Fabiana? Ô, glória! Semana que vem, com a missionária Ana Paula Soares. Vai ser bênção, hein? Bênção do céu. Vamos estar aqui reunidos. Maria, para a glória de Deus. Irmã Ângela, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? Meu coração está bonito, viu, pastora Fabiana? Eu também. Está mais bonito o meu. Fique na paz. Deus abençoe, viu?